Neste vídeo nós vamos falar sobre a parábola da dracma perdida no sentido cultural. Esta parábola Jesus mencionou e vamos ver hoje no sentido cultural qual a importância para aquela mulher a qual procurou a dracma perdida e ela encontrou e ficou muito feliz. Mas por que será? Vamos ver isso neste vídeo. Olá, Pai do Senhor, para todos, que Jesus Cristo continue nos abençoando. Espero que todos vocês estejam bem, com a graça do nosso Senhor Jesus. O motivo do vídeo de hoje é sobre a parábola da dracma perdida no sentido cultural. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. Jesus, ele sempre usava a parábola para nos deixar ensino. Mas o que significa para o povo do Oriente Médio essa dracma perdida? Lucas capítulo 15, versículos 8 e 9 nos diz: O qual a mulher, que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Como sabemos, naquela cultura, essa dracma, ela tem um significado grande. Pois quando um jovem, ele ia firmar compromisso com uma jovem, ele levaria o dote e junto levaria um presente para a noiva. Este presente era um colar com 10 moedas de dracma. Esta dracma é uma moeda grega de valor comercial maior do que as outras que circulavam na época de Jesus. Vocês estão vendo na tela. Este jovem entregava à moça um colar com 10 dracmas e isso simbolizava um compromisso. Era como que fosse hoje um anel de noivado, uma aliança de noivado. Este jovem unia duas famílias, pois com esse compromisso, do dote e o colar com as 10 dracmas, eles firmariam um compromisso diante das duas famílias e unia essas duas famílias. Esta jovem, quando ela saísse de casa, ela não poderia sair sem o colar, pois ela tinha um compromisso firmado. E com esse colar em público, todos viam que aquela moça, ela já tinha um pretendente, ela já tinha um compromisso firmado e precisava cumpri-lo. Se porventura ela saísse com o colar faltando uma dracma, ela era vista como uma moça que não respeitaria o namorado, o noivo. Então, assim, as duas famílias, elas não iriam cumprir, pois se ela saísse com o colar faltando uma moeda, o compromisso poderia ser quebrado, pois a moça, ela não cumpriu com a sua palavra. Então, assim, ela seria vista como uma moça desonrada e possivelmente ia ter dificuldades para que ela arrumasse outro pretendente. Mas Jesus fala, mas não diz se foi uma jovem ou se foi uma viúva. Se fosse uma jovem, como já falei, ela teria problemas para outro pretendente. Se fosse uma viúva, as coisas ficariam mais difíceis. Como sabemos, em Israel, sempre houve batalhas
E quando saía o exército para a batalha, nem sempre voltariam os mesmos que foram. Sempre voltariam menos. Isso quer dizer que tinham viúvas. Agora imagine, se uma viúva naquela época, ela já não tinha valor. Poucas pessoas se aproximavam de uma viúva. Agora imagine se aquela viúva foi casada há um tempo atrás, recebeu seu dote, recebeu o colar do seu noivo com as 10 dracmas, e agora esta viúva tivesse com o colar faltando uma moeda. Seria mais difícil ainda a vida daquela mulher na sociedade. Se ela não tivesse filho, seria pior ainda, pois ela ia viver de ajuda. Possivelmente ela iria pedir até esmolas, pois além dela ser viúva, quase nenhum pretendente ia querer ela para firmar um compromisso com a viúva, e também o seu compromisso com o colar que não tinha. Possivelmente esta viúva, ela não iria arrumar pretendente. Aí a gente vê que Jesus fala que ela iria pegar uma candeia, uma vassoura e ia varrer até achar, pois era de extrema importância ela encontrar esta moeda. Mas por que ela pegou uma candeia para clarear? É que naquela época, muitas casas, principalmente se fossem de pessoas humildes, não tinham janelas. Essas casas, possivelmente, elas tinham a entrada de saída, ela tinha uma entrada e uma saída, ou só uma entrada. Então isso pode ser o motivo dela ter ido com a candeia. Mas, até hoje, será que existe em Israel esta cultura? No Oriente Médio? Estive no Egito e pude visitar o Poço de Mara, visitar algumas etnias, alguns povos que ainda têm circulando por lá. E eles continuam nesses lugares de visitação, eles se vestem iguaizinhos à época de Jesus. Só não sei dizer se os casamentos mudaram. O valor de uma dracma é o que vale hoje mais ou menos entre 6 e 7 reais aqui, na nossa moeda. Então mostra que o desespero daquela jovem ou a viúva em procurar esta moeda não seria por valor monetário, e sim por valor sentimental, por compromissos firmados, não por valor monetário. Pois é, meus amados, espero que tenha trazido algumas informações sobre a dracma perdida, que era uma moeda grega na época de Jesus, que tinha o valor hoje mais ou menos entre 6 e 7 reais, que era de extrema importância, pois simbolizava compromissos firmados entre duas famílias, e que este colar simbolizava como que fosse hoje uma aliança. São informações que a gente só consegue através de pesquisas e também conhecendo um pouco a cultura daquele país. E Jesus já me levou para 10 países. Pois é, meus amados, vou ficando por aqui, que Jesus Cristo continue nos abençoando. Fique todos na santa paz do nosso Senhor Jesus.